hoje no 16º dia seguido de lives Leituras Selvagens com as obras de Clarissa Pinkola Estés. Muito bem-vinda, mulheres! Estamos iniciando, vou colocar aqui o título do nosso encontro, Leituras Selvagens, dia 16. Temos amanhã, sábado, também aqui às 18 horas e domingo, 18 horas, com o espetáculo La Loba, comemorando 6 anos de existência, para que a gente uive juntos. Uive muito juntos. Eu tô aqui escrevendo, falando, às vezes eu me atrapalho. Muito bem-vindas! Deixa eu fixar aqui o comentário, o título da nossa live. Olá! Ai, não sei porque não tô conseguindo fazer. Agora deu. Leituras Selvagens, dia 16. Que bom estarmos juntas. Hoje estava me preparando aqui para esse encontro que me aquece tanto o coração, o corpo, pele pelo alma, e pensei assim, nossa, tem hoje, tem amanhã, domingo, a live especial do espetáculo La Loba, e na semana que vem? Aí já me deu uma saudade antecipada desse encontro marcado com essa voz forte, profunda, lírica, que é a voz de Clarissa Pinkola Estés, e que é esse encontro entre nós, né? Esse calor, essa fogueira que se forma no centro dessa nossa roda, que é virtual, mas também é real, e é sensível, e é sensória, e nos mobiliza. Então, em breve vão ter outras novidades aqui, né? A partir de semana que vem não terá mais as lives diárias, mas gostei muito de estar aqui com vocês e com certeza estarei mais presente. Boa noite, lobas! Que bom! E lembrando também que pós o La Loba, eu vou começar a convidar, fazer o chamado para a próxima turma do Jornada Lobas, que é o Círculo de Vivências Online, onde a gente foca em um capítulo, às vezes no livro todo. Esse vai ser em um capítulo, o capítulo Águas Claras, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Vou fazer esse chamado para quem quiser estar junto a partir do dia 21 de junho. Mas aí, depois, a partir da semana que vem, eu conto em detalhes como é que vai funcionar. E vai ser um super prazer se vocês chegarem junto. Bom, hoje a ideia do Leituras Selvagens era trazer diversas obras de Clarissa Pinkola Estés. Então aqui eu já li trechos do Libertem a Mulher Forte, do Ciranda das Mulheres Sábias. Essa semana também trouxe aqui para nossa roda o Jardineiro que tinha fé, o dom da história. Mas é claro que a gente, né, se agarra nesse livro e ele agarra na gente. Então acabou que ele ficou mais presente nas nossas lives do que as outras obras. Mas hoje eu senti de trazer novamente, tá de ponta cabeça, esse livrinho é um modo super carinhoso de falar, e porque de fato, em vista do Mulheres que Correm com os Lobos, ele é um livrinho, mas como todo o trabalho de Clarissa Pinkola Estés, é muito, muito profundo, muito forte, muito sensível e muito mobilizador. Traz essas histórias que são histórias revitalizadoras. Diferente do Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que traz a voz de Clarissa Pinkola Estés, mas é uma reunião de mitos, fábulas, contos, que são de domínio público da humanidade, né? E até por isso que nós, mulheres, temos tanta liberdade também de trazer o livro Mulheres que Correm com os Lobos e de se inspirar tanto, porque em sua essência, né, o seu corpo maior, são histórias que é de todas nós, né? Que Clarissa lindamente interpreta, analisa e faz com que a gente se aproxime mais dessas histórias, que essas histórias se mostrem ainda mais próximas de nós e nos toque tão profundamente, não só
no subconsciente, no inconsciente, mas também cada vez mais ampliando a nossa consciência. Diferente do Mulheres que Correm com os Lobos, esse livro aqui, ele traz a palavra de Clarissa Pinkola Estés. Ele é inspirado na história de vida dela. No Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala em diversas partes do livro sobre a relação dela com a sua linhagem mexicana. Então tem esse tom forte aí da América Latina, do México. A Clarissa Pinkola Estés, ela nasceu nos Estados Unidos, ela é norte-americana, nasceu em Indiana. Ela é filha de mexicanos, de imigrantes mexicanos, muito pobres. E aos 4 anos de idade ela foi adotada por um casal húngaro. Ela manteve esse contato, essa relação, essa proximidade com a linhagem mexicana dela e veio também junto toda a cultura, todas as histórias da Hungria, da Europa Central, especialmente nessa época, que foi a época da Segunda Guerra. Os pais adotivos de Clarissa Pinkola Estés eram imigrantes também, fugidos da Alemanha nazista, daquela região ali. E aí nesse livro ela conta bastante a respeito disso e é bem emocionante. Bom, O Jardineiro que Tinha Fé já é um título lindo, né? Que faz a gente também pensar, ressoa, como é que tá a nossa fé, em que a gente tem fé e como que a gente está cuidando dessa fé no nosso dia a dia, né? Desse jardim de fé, o que está crescendo dessa nossa fé, o que está brotando, o que está florescendo. E aí ela começa esse livrinho lindo. Então, Jardineiro que Tinha Fé, uma fábula sobre o que não pode morrer nunca. Até já li uma fábula desse livro essa semana que falava sobre o que era o suficiente. Aí começa assim, ó. A semente nova tem fé. Ela se enraiza mais fundo nos lugares que estão mais vazios. E aí ela faz uma dedicatória especialmente para os deportados e imigrantes da família dela, que cruzaram o rio outra vez e outra vez, em muitas direções, com seus sombreros e seus corações em suas mãos. E aí ela também escreve um trecho em húngaro, né? Se remetendo, honrando também essa linhagem herdada dos pais adotivos húngaros. E inicia depois do índice com uma bênção. A bênção. Nós temos uma antiga bênção de família. Quem ainda estiver acordado ao final de uma noite de histórias, sem dúvida, irá se tornar a pessoa mais sábia do mundo. Assim seja para vocês, assim seja para todas nós. E aí ela conta que esse daqui é um livro que ele contém diversas histórias e ela fala que são como bonecas matrioca, não sei falar direito, assim, aquelas bonequinhas que uma encaixa na outra, matrioca, que se encaixam, né, uma dentro das outras, e são histórias criadas por ela, inspiradas especialmente por essa vivência com essa família enorme, como ela conta, era uma família muito unida, muito grande, essa família húngara. E aí tem uma história que é bem especial, que é uma história criada por Clarissa Pinkola Estés, claro que inspirada em todas as histórias da criação do mundo. Então vamos lá. Penetramos numa história pela porta da escuta interior. A criação das histórias. Como as histórias nasceram? As histórias vieram ao mundo porque Deus se sentia só. Deus se sentia só? Claro que sim, sabe? Porque o vazio no início dos tempos era muito escuro. O vazio era escuro porque estava tão abarrotado de histórias que nenhuma única história conseguia se salientar das outras. As histórias estavam, portanto, sem forma, e o olhar de Deus passeava pelas profundezas à procura, em busca de uma história. E a solidão de Deus era imensa. Finalmente surgiu uma grande ideia e Deus murmurou:
que se faça a luz. E veio tanta luz que Deus pôde estender a mão para o vazio e separar as histórias sombrias das de luz. Daí resultou o nascimento de claras histórias matinais, bem como de belas histórias noturnas. E Deus viu que isso era bom. Deus então ficou animado e passou a separar as histórias celestiais das histórias terrenas e estas das histórias sobre a água. Depois, Deus teve enorme prazer em criar as árvores pequenas e grandes, as plantas, as sementes de colorido vivo, para que pudesse haver histórias sobre as árvores, as sementes e as plantas também. Deus riu de contentamento e do riso de Deus as estrelas e o céu caíram nos seus lugares. Deus instalou no céu a luz dourada, o sol para dominar o dia e a lua, a luz de prata, para dominar a noite. E no fundo, Deus os criou para que houvessem histórias sobre as estrelas e a lua, sobre o sol e histórias sobre todos os mistérios da noite. Deus ficou tão satisfeito com elas que passou a criar pássaros, monstros marinhos e todas as criaturas vivas que se movem, todos os peixes e as plantas debaixo d'água, todos os seres alados, todo o gado e as criaturas rastejantes, todos os animais da terra de acordo com sua espécie. E de todos eles vinham histórias sobre os mensageiros alados de Deus, histórias sobre fantasmas, monstros, baleias e peixes, e outras histórias sobre a vida, antes que a vida se conhecesse, sobre tudo que a vida tinha no momento e tudo que viria a nascer um dia. Histórias sobre antes, sobre agora e sobre depois. Histórias utópicas, histórias distópicas, histórias. No entanto, mesmo com todas essas criaturas fantásticas e essas histórias magníficas, mesmo com todos os prazeres da criação, Deus ainda estava solitário. Deus andava de um lado para o outro e pensava e andava de um lado para o outro e finalmente ocorreu uma ideia ao nosso grande Criador. Vamos criar seres humanos à nossa imagem, à nossa semelhança. Que eles cuidem de todas as criaturas dos mares, dos ares e da terra e que delas recebam cuidados também. E então, Deus criou os seres humanos com pó da terra e soprou nas suas narinas alento da vida. E os seres humanos se tornaram almas viventes. Homem e mulher, Deus os criou. E à medida que foram criados, de repente todas as histórias que acompanham o fato de ser totalmente humano ganharam vida. Milhões e milhões de histórias. E Deus abençoou todas elas e as colocou num jardim. Agora Deus passeava pelos céus todo sorriso, porque afinal, sabe, Deus não se sentia mais só. Não eram as histórias que estavam faltando na criação, mas sim, e de modo mais específico, os humanos expressivos que pudessem contá-las. Ontem eu tava vendo um filme, não é nem um filme na Netflix, nem é um filme que eu tenho vontade de recomendar, mas tinha um momento que a personagem olhava um livro e tinha uma citação no livro que dizia assim: nós contamos histórias uns aos outros para sobrevivermos. Então, mas aí eu fiquei imaginando como seria nós sem contarmos as histórias, sem contarmos as nossas próprias histórias. Nem é possível ser desse modo. Faz parte da nossa natureza a gente contar, ouvir, criar, imaginar, confabular, criar metáforas, né? A riqueza de uma língua não está na quantidade de palavras que essa língua possui, mas sim toda língua é rica e infinita justamente por conta dessa possibilidade da criação de metáforas, da poesia. E aí a Clarissa Pinkola Estés continua aqui, depois de nos contar essa história, essa fábula da criação do mundo. Ora,
Sem sombra de dúvida, entre os humanos mais expressivos que já foram criados, especialmente aqueles loucos por histórias, pelo trabalho duro e por viver a vida, estavam os bobos dançarinos, as megérias sábias, os sábios resmungões e os quase santos que compunham o grupo dos velhos na nossa família. Esse grupo incluía meu tio, que sempre que eu contava a criação das histórias, gritava em seguida: ouçam, meus amigos, o que essa criança disse. Nós não acreditamos num Deus que ama as histórias. Se não fosse por nós, Deus se sentiria só. Não devemos deixar Deus decepcionado. Uma história agora, mais uma. E nós prosseguíamos com o nosso trabalho e nossas histórias, às vezes o dia inteiro e noite adentro. E eu fiquei tão emocionada lendo esse livro e sabendo mais da história de Clarissa Pinkola-Estés, da sua infância, do ambiente das pessoas com quem ela conviveu desde pequena, assim, e como faz sentido, né? Como é belo essa constelação familiar, ainda que é uma constelação familiar também de uma pessoa que foi adotada por um casal de húngaros que tinha essa forte veia da contação de histórias, e aí Clarissa Pinkola-Estés torna-se essa mulher PhD maravilhosa, mestra, que a gente conhece, né? Então é muito lindo esse livro porque ela honra todo esse histórico familiar dela, contando especialmente com foco central nesse personagem, nessa persona que é o tio dela, né? Uma história real, o tio dela, que é um jardineiro que tem fé. E aí é muito especial também porque, como eu falei, esse casal que adotou ela, né, essa família de húngaros, eram todos imigrantes que chegaram na América, chegaram nos Estados Unidos da América. Se eu não me engano, em Chicago tinha uma estação, é isso mesmo, na estação ferroviária em Chicago, 160 quilômetros a oeste da nossa comunidade rural. Então eles chegam em Chicago, depois vão para a comunidade rural, e essa estação era conhecida como a Estação dos Refugiados, então recebeu muitos imigrantes nessa época do pós-guerra. Ela inclusive diz assim, né, que a guerra, são duas guerras, né? Tem a guerra quando há o combate ali, né? Mas quando essa guerra do combate se acaba, aí vem a próxima guerra, que é uma guerra que ela inclusive diz que é uma guerra mais extensa e que pode, e que em geral, é isso que acontece, se estende por outras gerações a fio, né? Que é o que fica de traumas, que é o que fica de histórias, que é o que fica de destroços, tanto no ambiente, ali nas cidades onde essa guerra foi mais intensa, mas também os destroços interiores. E isso me tocou tanto, e é muito bonito porque dentro desse livro, como traz a visão do tio dela nesse pós-guerra, né, e também contando um pouco sobre como foi vivenciar essa Segunda Guerra, estando tão próximo da Alemanha e precisando fugir. Ele inclusive fica um período em campos de refugiados lá na Hungria, e é muito lindo porque ele traz a visão dele, né? O ponto de vista dele, e como isso faz toda a diferença, né? Quando a gente está contando uma história, a gente está contando a partir de qual ponto de vista, a partir de qual olhar, e toda vez que a gente escuta uma história, é importante também esse filtro, né? Isso está vindo através de qual intenção, né? De qual propósito. E aí dá para fazer um paralelo, inclusive, com as fake news que hoje em dia estamos sendo bombardeadas, né? Mas só para dar um exemplo, ela fala aqui, ó. Naquela época, quando eu estava crescendo, todas as vezes que alguém, como ocasionalmente alguns comentaristas no rádio ou estranhos de passagem, dizia: a Alemanha nazista fez isso, os alemães fizeram aquilo, titio, o jardineiro que tinha fé, dava a mesma opinião serena. Vocês estão enganados. Os nazistas e seus asseclas não eram da Alemanha. Os covardes não têm uma pátria própria.
depois de muito tempo, a guerra na Europa já não graçava mais. E aí ela diz dessa questão de duas guerras. É um livro muito querido, muito profundo, que eu recomendo demais. Esse daqui eu não sei, não cheguei a pesquisar, mas eu acho difícil encontrar ele em PDF. Mas aqui no Jornada Lobas, conforme eu vou lendo ele e coisas me tocando, e eu vendo que me dá vontade de compartilhar com vocês, eu vou gravando vídeos a respeito dele. Bom, como a gente falou do poder das histórias, da criação das histórias, vamos para nosso livro amado, a nossa obra mestra. E vamos lá para o finalzinho dele. Quando a Clarissa nos fala das histórias como bálsamos medicinais. Que é o pós-fácil. As histórias como bálsamos medicinais. E aqui nesse pós-fácil do livro Mulheres que Correm com os Lobos, Clarissa Pinkola Estés também nos conta parte da sua tradição de cantadora de histórias, que aí vem a força também de sua linhagem mexicana. Deixa eu retirar uma partezinha aqui. Isso é muito lindo. No caso dos melhores contadores, contadoras, cantadoras de histórias que conheço, as histórias crescem das suas vidas como as raízes fazem crescer a árvore. É que as histórias os criaram, transformando-os no que eles são. É fácil notar a diferença. Sabemos logo quando alguém criou uma história e quando a história criou alguém. É desse último caso que trata a minha tradição. Pode acontecer de um desconhecido me pedir uma das histórias que estive escavando e modelando durante anos. O relacionamento é tudo. Como guardiã dessas histórias, posso dá-las ou não. Isso não depende de nenhuma lista de pré-requisitos específicos, mas de uma ciência da alma, de acordo com o dia e com o relacionamento. Na tradição da cantadora, também existe o que se chama de lá convidada, onde se coloca uma cadeira vazia a cada vez que a história é contada. Às vezes, durante o relato de uma história, a alma de uma das ouvintes, ou de mais de uma, vem sentar-se ali por ser essa a sua necessidade. Embora eu possa ter material para toda uma noite, muitas vezes altero esse material para ajudar o espírito que veio para a cadeira vazia ou para brincar com ele. A convidada sempre exprime as necessidades de todas. Costumo estimular as pessoas a fazer sua própria escavação da história, pois as juntas, arranhadas, o fato de dormir na terra fria, a procura na escuridão e as aventuras pelo caminho valem tudo. É preciso que haja um pouco de sangue derramado em cada história, se quisermos que ela venha a ter função balsâmica. Espero que vocês saiam e deixem que as histórias lhes aconteçam. Que vocês as elaborem, que as reguem com seu sangue, suas lágrimas e seu riso, até que elas floresçam, até que você mesma esteja em flor. Então você será capaz de ver os bálsamos que elas criam, bem como onde e quando aplicá-los. É essa a missão, a única missão. Nós que gostamos de ouvir histórias, para nós que essas histórias fazem sentido e mobilizam e tocam, e a gente vive essas histórias como nossas, porque assim elas são, faz parte da nossa missão, do nosso servir, sermos polinizadoras dessas sementes das histórias e levarem elas, carregar elas, levar elas para mais além. Então também convido vocês a compartilhar, se vocês gostaram dessa live, dessas palavras que vieram hoje, a compartilhar com a Alcateia, a mandar para as pessoas queridas, a convidar para estarmos aqui amanhã no último Leituras Selvagens às 18 horas e domingo
tendo essa alegria de poder celebrar com vocês os 6 anos do espetáculo La Loba. Aí precisa vir todo mundo, hein, gente? Vai ser uma data muito especial, 24 de maio ainda, dia de Santa Sara Kali. Vou fazer com todo o amor do mundo essa apresentação aqui num cantinho da minha casa, claro que diferente do que eu tô acostumada quando eu faço esse espetáculo, embora esse espetáculo de contação de histórias, ele nasceu mesmo com esse intuito da caverna, do útero. Então, nesses 6 anos que eu circulo com esse espetáculo, eu já fiz em salas bem pequenininhas e também já fiz em teatros grandes, mas a proposta mesmo é esse aconchego, a gente tá bem pertinho e assim que pudermos, quero muito que a gente se reúna presencialmente também em roda. Vai ser muito, muito especial. Deixa eu ver aqui, espalhar por aí. Ai, gratidão pela presença, mulheres, pela generosidade, pela amorosidade. E amanhã é a nossa última live, Leituras Selvagens, né? E eu vou perguntar o que vocês querem ouvir amanhã. Se é algum conto do Mulheres que Correm com os Lobos, ou, enfim, se alguém tem aí algum pedido. Aproveitar que a gente está aqui numa rodinha cheia de corações, de proximidade e de lobas que estão muito presentes. Alguém tem algum pedido para amanhã? Para nossa leitura de amanhã? Águas Claras. Maravilha! E a gente já faz uma ponte aí também com a Jornada Lobas, que vai acontecer dia 21 de junho. Fechou! Muito bom! Como é que foi para vocês conhecer um pouco mais do... Você lê os contos em uma sequência? Sim, eu leio em sequência, leio sem sequência. Faz 20 anos que eu leio e releio esses contos, já li de todos os modos. Mas o primeiro modo que eu li esse livro, quando ele chegou em mim, foi de um modo oracular. Eu já falei isso, né? Então eu abria e lia. Agora, por exemplo, saiu A Mulher Esqueleto. Grande parte do nosso conhecimento da natureza da vida, morte e vida é contaminado pelo nosso medo da morte. Tava até conversando um pouco antes da live com a Letícia, uma querida que está acompanhando, né, toda essa sequência de lives, que eu tô preparando uma videoaula, que talvez seja feita em live ou por Zoom, ainda tô vendo qual que é o melhor jeito, uma videoaula tratando da vida, morte e vida na obra de Clarissa Pinkola Estés. Eu acho muito importante a gente olhar com amorosidade, com generosidade, com respeito para a morte, né? Ainda mais e sempre, mas ainda mais em tempos de pandemia, né? De que morte é essa? Que morte que a gente está falando? Que vida é essa? Qual é essa força da natureza da vida, morte e vida? Aí saiu A Mulher Esqueleto hoje, né? Quando eu li a primeira vez, li muito devagar. Cada capítulo servia exatamente para o momento que eu precisava, mesmo lendo em sequência. Perfeito. E é muito lindo como esse livro ele é vivo e como toca cada mulher de um jeito. E aí tem mulheres que pegam, começa a ler, depois guarda e aí volta pro livro depois de anos, que empaca em algum conto também, não consegue sair. Tem outras como você... Eduarda, seu nome? Que consegue ler do início ao fim, degustando, aprofundando, escavando. Então, a primeira vez que eu li foi como oráculo. Depois eu comecei a ler, assim, olhando no índice. Isso eu tava com mais ou menos 21 anos, né? A primeira vez que eu tô com 39, a primeira vez que eu entrei em contato com esse livro. E aí depois eu comecei olhando no índice, vendo o que dizia a respeito ao meu momento. Eduarda, maravilha. E aí depois eu li do início ao fim, algumas vezes, inclusive para criar o espetáculo de contação de histórias La Loba, que eu vou apresentar no domingo, eu reli o livro do início ao fim e o processo de criação dele foi... tudo que brilhava para mim, eu ia anotando. E aí depois esse roteiro foi um quebra-cabeça
guiado pela voz do por aqui, eu ouvia mesmo. Foi assim muito interessante o processo criativo do La Loba. É um processo criativo que foi um portal na minha vida. Amanhã, como a gente vai falar do Águas Claras e da criatividade, nessa lua em Gêmeos, como você falou, Eduarda, posso até contar um pouco mais desse processo criativo. E a gente, quem também chegar junto no Jornada Loba Águas Claras, a gente vai poder também aprofundar no nosso processo criativo. Muito bom, muito bom. Então tá certo, mulheres, combinadíssimo. Amanhã, 18 horas aqui com Águas Claras. Lembrando que a live fica gravada 24 horas aqui no perfil Jornada Lobas. Compartilhem com quem vocês sentem que pode se beneficiar com essas palavras-chaves, essas palavras que são bálsamos, que nos revitalizam, que nos inspiram, que nos mobilizam e que aí para cada uma de nós abre uma porta, uma janela. Basta com que a gente se permita isso, basta com que a gente se permita tá à disposição para abrir essa porta da escuta interior. Você já viu Frozen 2? Me remeteu tanto a Mulheres... Não vi Frozen 2. Boa dica, eu adoro uma animação. Por falar em animação, no meu canal no YouTube, que é Juliana Bazanelli, né? Tem uma animação do Mulheres que Correm, do Mulher Esqueleto, que sou eu narrando, e tem uma animação que é bem especial. Então, se vocês quiserem visitar também. Eu adoro essa chuva de corações pulsando, vibrando, celebrando sempre em todas nós. Boa, adorei a dica. Duda, já vou te chamar de Duda. Então, tamo juntas, queridas. Fiquem super à vontade também para me chamar no direct. Vamos cada vez mais fortalecer nossa alcateia, porque isso é bem-estar, é força para todas nós. Então, para finalizar, aquele belo de um uivo para aquecer todas as células. Beijos, abraços, uivos. Tamo juntas. Até!